parábola do bom samaritano. Então a gente vai fazer uma reflexão em cima da parábola, ok? Eu vou primeiro contar a parábola e depois a gente vai falar sobre a parábola, sobre os termos da parábola, ok? Então a parábola do samaritano diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você veja que é um doutor da lei. O doutor da lei conhecia as escrituras. Como que ele não sabe o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna? Saber, ele sabia. Mas ele estava o quê? Tentando instigar Jesus a responder alguma coisa para entrar em contradição. Jesus sabia disso. Devolve com uma pergunta. Então ele era hábil nisso, né? Ele não respondia às perguntas. Ele sempre levava o outro a refletir sobre as suas próprias situações. Em todas as práticas dele, sempre fazia isso. Então, ele diz assim: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Respondestes bem, disse Cristo. Faze isso e viverás. A hora que ele perguntou para o doutor da lei, ele sabia a resposta. Amar a Deus, amar ao próximo. Ele sabia perfeitamente. E Jesus apenas concluiu: segue esses mandamentos e viverás a vida eterna. Mas o doutor da lei não se conformou. E pergunta: ele, querendo, porém, justificar-se a Jesus, diz o quê? Quem é meu próximo? Olha que pergunta estranha. Você não saber quem é o próximo, então era uma espécie de interrogatório. Mas a habilidade de Jesus era grande. Quando ele faz essa pergunta, quem é meu próximo, lá vem a parábola. Tá? E a parábola diz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Frisa bem aí. Descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e foram deixando-o ali no local semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou do outro lado. Vocês estão vendo que eu estou frisando algumas palavras, que a gente vai falar sobre elas, tá? Então, lá veio o sacerdote. Sacerdote eram aqueles que conheciam as escrituras, que faziam os cultos religiosos, praticavam os cultos religiosos. Então, ele desceu de Jerusalém para Jericó, viu aquele homem e passou do outro lado. Um levita que veio também pelo mesmo lugar, tendo observado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Então passou o sacerdote, passou o levita, passou o samaritano e foi tocado pela dor do outro ali, pelo sofrimento que o outro estava passando. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria
e cuidou dele. Então deu todos os primeiros socorros, cuidou, levou para uma hospedaria, pagou a hospedaria e levou para receber todos os cuidados que precisava. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então, pagou as despesas, mas ele ia seguir viagem. Quando ele voltasse, se tivesse mais despesas, ele pagaria. Então, era um bom homem, tá? Então, vamos entender. Essa é a parábola, tá? Vamos entender os personagens da parábola aí. O primeiro personagem que a gente tem é o sacerdote. Sacerdote, conhecedores das escrituras, conhecedores, aqueles que ministravam os cultos, conheciam as leis das escrituras, teria que ter um comportamento mais caridoso. Mas não quis nem saber daquele homem que foi assaltado pelos ladrões. O levita, eles eram da tribo de Levi, eram judeus também. E esses levitas funcionavam dentro do templo como os administradores, os cuidadores. Como aqui na casa espírita, aquele que chega, abre a porta, cuida do salão, coloca água. Então o levita fazia tudo isso. E ele daria para as ruas trazer as pessoas para participarem dos cultos. Então o levita, ele fazia esse serviço todo do porteiro, do cuidado com as coisas, para que tudo funcionasse da melhor forma possível. Não eram muito adeptos da caridade. Tá? O objetivo deles era trazer as pessoas para o culto e cuidar da parte material. O samaritano, eles, os judeus também. E esses samaritanos, eles casaram com pessoas que não eram da mesma linhagem. Então eles eram considerados mal vistos, porque eram considerados mestiços. Então não eram muito aceitos na sociedade. Era um povo excluído. Por isso que Jesus fez a comparação com o sacerdote, com o levita e com o samaritano. Tá? O homem caído representa o próximo, todo aquele que está atravessando uma dificuldade, um problema. Esse é o nosso próximo. Tá? Então, o homem caído na estrada representa o próximo. O dono da hospedaria é aquele que recebeu um dinheiro para cuidar daquele homem caído. Então isso quer dizer para a gente o seguinte, que mesmo dentro da nossa profissão, do nosso trabalho, que a gente recebe um salário, uma remuneração, um dinheiro sobre ele, nós somos instrumentos divinos atuando ali. Então nossas mãos, nossas pernas, nossa inteligência, nosso olhar, nossa fala, são expressões nossas do divino naquele trabalho. Então nós somos abençoados pela providência divina, onde ela nos coloca. Então o dono da hospedaria, ele estava recebendo pelo trabalho, pelo serviço que ele iria prestar. Então se ele está recebendo, ele está prestando aquele serviço com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção, ele está sendo um instrumento divino naquele momento ali. Tudo bem? Vamos continuar. 2. A violência que o homem foi submetido. Aquele homem que foi assaltado. Como a gente vive num mundo de provas e expiações, o mal predomina. Então a gente muitas vezes é assaltado pelo mal. Então ele vem e toma conta da nossa casa mental, né? Então muitas vezes a gente é assaltado por esse mal.
como a gente vive nesse mundo de provas e expiações, o mal perdura ainda. Ele está em mais vantagem do que o bem, tá? Infelizmente. Então, a gente tem expiações, a gente tem provas a passar aqui, dentro do nosso processo de regeneração, caminhando para o mundo de regeneração. Ok? Então, essa violência que ele sofreu faz parte do processo, faz parte do nosso processo. Muitas vezes nós somos assaltados na nossa casa mental por esses sentimentos não muito favoráveis. Ok? As cidades envolvidas. Tiraram o reloginho daqui, viu? Agora eu não sei nem que horas são. Ah, que bonitinho, não tinha visto. Agora ele tá chique, ó. A descida de Jerusalém para Jericó. As duas cidades envolvidas na história. Lembram? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade religiosa, né, do templo. Então tudo era voltado para lá. O que representa na parábola? Representa o lado espiritual, o nosso lado espiritual. Jericó é aquela cidade mais pobre, mais materialista, muita gente sem fazer nada. Os sentimentos mais inferiores habitavam mais ali. Então, na parábola compara o nosso lado material na vida. Então, descia de Jerusalém, ou seja, do nível espiritual mais elevado, para Jericó, o nível de espiritualidade mais inferior. Ok? Tudo bem até aí? Tá. Então a gente observa pela foto que Jericó era cheio assim de muralhas, era cheio de lugares assim perigosos, fácil de ser assaltado por alguém. Tá? Então, o que quer dizer descer de Jerusalém para Jericó? Como a estrada era muito perigosa, tinha muitos labirintos, né, muitas tocas, muitos esconderijos. Então era fácil de qualquer pessoa que passasse por ali ser assaltado, ser judiado, acontecer alguma coisa. Em Jerusalém ficava a mais de 786 metros acima do nível do mar. E Jericó, 258 metros abaixo do nível do mar. Então, sair de Jericó para ir para Jerusalém era uma longa caminhada. Não tinha avião, metrô, VLT, Uber, não tinha nada disso. Só o quê? Camelo e pernas, né? E pernas. Vocês imaginam como deveria ser essa trajetória de uma cidade para outra? Levava dias. Então era muito difícil sair de Jerusalém para ir para Jericó. E difícil sair de Jericó para ir para Jerusalém. Por que é difícil? Vamos comparar no estado mental. Está no estado mental material, para você ir para o estado mental espiritual mais elevado, leva um tempo. Não é tão rápido quanto parece. Você está no estado mental mais espiritual, mais elevado, a gente cai mais rápido para o material, para os sentimentos mais egóicos. A descida é mais rápida. Por quê? Porque a animalidade interna nossa, ela ainda é preponderante. Porque a gente ainda vive no mundo de provas e expiações. O mal, ele prevalece mais do que o bem. Então, é muito mais fácil você descer do que subir. Porque você se identifica mais com isso. Até a gente observa a mídia, as informações bombardeiam só notícias ruins. Foi domingo
estava vendo o jogo, acabou o jogo, estava vendo o flash do Fantástico. Gente, o flash dos assuntos que iam ser abordados no Fantástico, tinha nenhum que dissesse assim, nossa, esse vai ser alegre, eu vou sorrir, eu vou rir, eu vou dar risada. Não, era só negatividade. Todas as notícias que colocaram em manchete. Aí você vê o quanto a gente ainda absorve isso. Por isso que é muito mais fácil você descer um padrão vibratório e mais difícil subir um padrão vibratório. Porque a própria atmosfera, a própria sociedade faz você ir para baixo. Te puxa para baixo. Tudo bem? Então a parábola fala bem isso, tá? Então, quando ele diz aqui, você sai de um nível de consciência mais baixo. Saí de Jerusalém para Jericó. Estou no nível espiritual mais elevado, estou descendo para o nível espiritual menos elevado. Em que situações acontece isso? Se acontecer na situação A, eu sintonizo com entidades perturbadoras. Então, os espíritos superiores, eles também descem de Jerusalém para Jericó para vir nos ajudar. Então, quando eles entram no caso B, auxílio ao próximo. Quando você desce para auxiliar o próximo que está necessitado, com amor, com dedicação, você não é assaltado pelas entidades inferiores. Quando você muda o seu padrão vibratório, muitas vezes de irritabilidade, nervosismo, inconformação, reclamação, vitimização, você cai o padrão vibratório. Então a gente é assaltado na nossa casa íntima por essas entidades inferiores com as quais a gente deu sintonia. Então a parábola, a parábola no geral fala da caridade, mas não é só da caridade, ela fala dessa ampliação de consciência, que é o que a gente precisa ter hoje. A gente traz muitas experiências encarnatórias vivendo na animalidade. Instinto de proteção, de conservação da espécie, de procriação. São instintos ainda do universo animal. Agora, para eu seguir um caminho de uma espiritualidade mais superior, eu tenho que vamos dizer assim, desenvolver, crescer o meu nível de consciência para coisas melhores. Então eu tenho que sair desse padrão ruim para um padrão mental melhor. Então isso vai exigir um trabalho da gente. Por isso que a gente está encarnado aqui, para elevar o nosso nível de consciência para um patamar mais superior. Tudo bem até aí? Tá? Então vamos lá. Então o próximo é qualquer pessoa caída nos caminhos da vida que necessita para se levantar da nossa ajuda e do nosso amor. Então o bem que a gente faz ao outro é o bem que a gente recebe. Cada bem que a gente produz a alguém, os seres espirituais que estão vinculados àquelas pessoas com as quais nós ajudamos, se vinculam a você e são gratos. Quando você precisar, eles vão estar lá te ajudando. Então você vai ampliando, como eu já falei da outra vez, não sei se foi aqui que eu falei, que a gente aumenta a rede de WhatsApp. A gente tem uma rede de WhatsApp
no plano físico, todo mundo tem, né? A gente tem no plano espiritual também. Com as sintonias que a gente mantém o padrão. Como está a nossa rede de WhatsApp espiritual? Está ainda mais para Jericó ou mais para Jerusalém? Então a gente precisa repensar aí. Então, oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Pensou alto? Pensou alto. Então, a gente vai ter essas duas situações, tá? Continuando. O sacerdote viu o homem caído na estrada e passou adiante. Passou do outro lado. O que isso significa? Observação superficial, desinteressada, nada sentiu. Então, o que aconteceu? Ele não foi tocado pela dor do outro. E a gente só consegue auxiliar quando a gente é tocado pela dor do outro. Quando a gente não sentir isso, a gente não expressa isso. A gente acredita que caridade é doar coisas. É eu tirar aquilo que não me serve mais e passar adiante. É um caminho? É. É um desprendimento? É. Que é melhor do que ficar guardado nos armários e quando a gente abre, cai tudo para fora, né? Então é melhor fazer isso. Mas a caridade, ela é muito mais profunda do que isso. Então, o próprio Chico dizia assim, que uma pessoa havia me procurado, queria desenvolver mediunidade. Aí o Chico pediu para que ela fosse no café da manhã, passar pão e manteiga. Vem trabalhar no social da casa. A pessoa foi. E eu vou desenvolver minha mediunidade trabalhando, fazendo isso. Aí o Chico disse, vai, meu, vai. Passou um tempo, ele voltou para falar com o Chico. Falei assim, olha, eu estou lá trabalhando, mas olha, não estou me adequando muito bem. É o fulano que não faz isso direito, é o outro que passa mais manteiga que um, outro que passa pouca manteiga, e tem uma confusão na porta, e temos... Ele só trouxe reclamação. Aí o Chico disse para ele assim, mas meu irmão, continua. E ele perguntou, mas eu vou desenvolver minha mediunidade? Vai, meu irmão, continua. Aí ele continuou. Já que o Chico disse que ele desenvolveu a mediunidade, ele continuou. Aí ele começou a perceber que ele podia fazer alguma coisa, do que ele ficar reclamando tanto. Então ele começou a ver as necessidades daquelas pessoas. Um precisava ir embora para a sua cidade, outro precisava de um documento, outro precisava que fizesse um currículo. Ele começou a atender essas necessidades. E ele esqueceu de voltar no Chico para desenvolver a mediunidade. Aí passou um tempo e ele encontrou o Chico. E o Chico disse assim, e a mediunidade está ótima, né? Está desenvolvendo bem. Ele olhou para o Chico e falou assim, como, Chico? Quando você começa a desenvolver a sua sensibilidade com a dor do outro, você já está desenvolvendo a sua mediunidade. Que desenvolver mediunidade é desenvolver sensibilidade. Se eu não sentir, eu não posso auxiliar. Eu não posso auxiliar. Então, o sacerdote não sentiu a dor do outro. Com todo o conhecimento, com toda a vivência que tinha, toda a prática, não se manifestou, não exemplificou. O levita observou e passou adiante. O que quer dizer que também observou? Esse já observou. O outro fez só uma observaçãozinha assim, tchau.
Esse ainda deu uma paradinha, observou, mas pensou assim: eu tenho muita coisa para fazer, porque eles cuidavam da parte material. Tenho muita coisa para fazer, não vou me preocupar com isso agora. Vou deixar isso para outro momento. Agora não é problema meu isso. E ele foi embora. Foi cuidar dos seus interesses pessoais. Quantos de nós não fazemos isso? Vou cuidar da minha vida, dos meus interesses, resolver tudo que eu preciso. Estou nem um pouco preocupado com o outro, com as necessidades dos outros. O samaritano viajava. Lembra que diz? O samaritano viajava de Jerusalém para Jericó. Quem que é esse viajar? É aquele que já está no nível de consciência mais elevado. Ora ele está num padrão mais superior e cai de novo, e volta de novo, e cai de novo. Naquele momento que ele ajudou, ele não estava no padrão inferior, ele estava no padrão mais superior. Assim somos nós. Ora estamos lá em cima, daqui a pouco a gente cai de novo, daqui a pouco a gente sobe de novo, parece uma gangorra, né? E assim nós vamos, como o samaritano. Ora a gente ajuda, ora a gente não ajuda, daqui a pouco a gente ajuda de novo, nós vamos indo. Essa é a exemplificação do samaritano. Aí ele diz assim: as atitudes do samaritano: critério, bom senso e conhecimento. Por quê? Ele limpou as feridas, colocou óleo, vinho, azeite, né? Limpou as feridas, dividiu como tinha que ser, arrumou um cavalo para transportar o doente, levou o doente até a hospedaria. Então ele tinha coerência no que estava fazendo. Deu alimento, colocou no leito, não deixou no chão, deu todos os primeiros socorros que ele precisava. Todos os primeiros socorros. Deixou ele em condição de se recuperar. Deixou 2 denários, que era referente a 2 diárias, tá? Era a moeda romana, e que cada um denário equivaleria a 1 dia de trabalho. Então deixou por 2 dias de trabalho. E seguiu viagem. No dia seguinte ele foi embora. Por quê que ele foi embora? Porque agora, como diz aí, o outro precisa buscar a sua própria cura. Você deu os primeiros passos para aquela pessoa, ajudou nos primeiros momentos, deu o empurrão que ela precisava, agora a continuidade é com o outro. Eu não posso fazer o trabalho que é do outro. Eu não posso ficar com a bengala carregando o outro. Alguém que já tem condição de andar sem a bengala. Deu para entender o que eu estou falando? Às vezes a gente fica ali, não está deixando o outro crescer. Não está deixando o outro encontrar o seu caminho. Então ele foi embora e falou que ele voltava e restituiria o que fosse necessário. Mas deixou o outro cuidando do que precisava ser cuidado. A responsabilidade da cura das feridas não era do hospedeiro, nem do samaritano. Era do homem caído na estrada. Enquanto ele queria curar-se. Então foi dar os primeiros passos. Quantos de nós recebemos, às vezes, na casa espírita, o tratamento, a ajuda, os primeiros passos, as orientações, você dá uma melhorada, você vai embora. Você melhorou, você vai embora. Cadê o espírito de gratidão? Cadê a continuidade? Porque a gente acha que curou-se. Foi como os leprosos. Jesus curou vários, mas só um efetivamente curou. Porque ele voltou e mudou a vida dele, mudou as atitudes mentais dele. Então ele tomou um outro rumo na vida. Então, não está no externo a cura,
está no interno de cada um de nós. A cura das nossas próprias feridas. Fora ajuda, orienta, sim. Dá o empurrãozinho, dá os primeiros passos, os primeiros cuidados, como o samaritano deu. Mas o restante do trabalho compete a cada um de nós a fazer a outra parte. Ok? E aqueles que não caíram no poder dos salteadores? São aqueles que estão mantendo uma atitude mental melhor. Então, eles não são assaltados na sua casa mental. Então, eles mantêm um padrão melhor. E quando eles percebem que vão ser, eles conseguem, pela oração, pela vigilância, não cair em tentação. Tá? Porque a gente sempre está caindo em tentação. A gente não fala isso no Pai Nosso? Não os deixeis cair em tentação. E a gente cai em tentação. Né? Então, a vigilância e a oração sempre. Né? A caridade assistencial material, ela precisa também elevar o outro, para não criar só a dependência. Precisa ajudar o outro a encontrar o seu caminho. Né? Senão vira assistencialismo. Todo mundo precisa crescer. Todo mundo precisa dar os seus próprios passos. Então, dá os primeiros cuidados, depois deixa o outro seguir o que quer, porque tem um livre-arbítrio aí, precisa ser respeitado. Né? Que é a decisão de cada um escolher qual é o caminho e a trajetória que quer seguir. O chamado está vindo para todo mundo. Agora, escolher o melhor caminho, cada um vai fazer a sua opção. Ok? Então, para fechar, o nosso processo evolutivo tem a subida e a descida. A gente sobe a apreensão de conhecimento, de entendimento, sabedoria, entender o que está acontecendo, elevar o nível de consciência para coisas melhores. E a gente desce para auxiliar os núcleos de necessidade e de dor. Dentro do quê? Da amplitude de amor que eu já consigo abraçar. Dentro da amplitude de entendimento que eu já consigo abraçar em mim. Esse é o importante. Então, cada um vai dar aquilo que já conseguiu trazer dentro de si próprio. Então, esse é um trabalho constante que a gente vai fazer. Por isso que a gente vai ficar viajando de Jerusalém para Jericó e vice-versa. Até a gente ficar num nível de consciência elevado. Deu para entender a parábola, gente? Alguma dúvida? Não? Então, obrigada aí mais uma vez pela paciência de me ouvir, tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Então vamos aproveitar esse momento, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e Mestre amigo, aos benfeitores espirituais desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus, agradecer pelos ensinamentos que nos foram trazidos, pela espiritualidade, por todo o trabalho que eles tiveram para preparar esse ambiente, para nos receber aqui. E vamos nos sentir nesse momento envolvidos por essa energia de paz, de tranquilidade, de luz divina, fortalecendo nossos corpos físico, mental, emocional, espiritual, renovando as nossas energias mentais,
Que a gente saia daqui nos sentindo muito bem e levando para onde a gente for melhor das nossas vibrações. Pedimos nesse momento também pela paz mundial, pela faixa de Gaza, Israel, toda aquela região, que aqueles que comandam possam se tornar mais receptivos ao auxílio espiritual do bem, da paz, da harmonia, da fraternidade. Pedimos pelo Brasil, pelo futuro do Brasil, o futuro dos seus governantes, das suas leis. Pedimos por todos aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas ruas, nas casas de repouso, onde haja dor e sofrimento, que a egrégora dessa energia possa ir de encontro àqueles que estiverem receptivos às bênçãos do tratamento, da cura, da mudança de atitudes. Agradecemos por esta casa, pelo amparo espiritual que ela nos fornece, que nos ajuda também a nos renovarmos. Agradecemos a toda essa espiritualidade que sempre está conosco e que a gente saia daqui nos sentindo agradavelmente bem, em paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão.